Abra sua Bíblia em Deuteronômio 31. Amém, amados? Vou estender um pouco aqui o que nós conversamos ontem na reunião da liderança. Amém? Nós falávamos um pouco de um assunto, e esse assunto ele estava em nossos corações durante o dia. E quando foi à noite nós começamos a orar e a conversar sobre esse assunto, e ele tem pegado fogo em nossos corações. Amém? Então nós vamos estender, né, Rit, mais um pouco sobre o que nós falamos ontem, sobre o que todo mundo pôde falar um pouquinho ontem ali, do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Você crê que nós temos que nos levantar como um soldado de Cristo, como um guerreiro do Senhor? Você crê nisso? Você crê que a nossa postura diante das circunstâncias é que vai determinar o final dessa batalha? Amém? Nós precisamos de um posicionamento, e é disso que nós vamos falar hoje aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias. Passou Moisés a falar essas palavras, capítulo 31, verso 1, a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá as nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes vos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida diante de Ti, porque nós cremos no milagre do Senhor, Pai. Nós cremos no poder do Senhor sobre as nossas vidas. Toma nosso coração em Tuas mãos, toma nossa vida em Tuas mãos. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que Tu és fiel, Pai. Toma nossa vida em Tuas mãos, toma nosso coração em Tuas mãos. Tu és fiel, Tu és poderoso. Deus, nos encoraje. Eu te peço coragem, 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 coragem a cada um aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Quem me ouve, diga amém. Amém? Deuteronômio 31. Só para nós nos situarmos aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está ouvindo, irmã Jacira, daí? Está muito alto? Todo mundo está ouvindo bem? Beleza? Rodrigão? Só para nós nos situarmos, essa passagem ela ilustra, ela fala sobre o povo de Israel ali no Egito. O povo de Israel no Egito. Ela fala sobre a transferência de liderança. Transferência de liderança no deserto. Ok, amados? Povo de Israel, transferência de liderança no deserto. Moisés começou a instruir o povo, porque Deus tinha dito a ele que ele não atravessaria o Jordão, certo? Deus disse a Moisés que ele não atravessaria o Jordão. Moisés então ele começa a instruir o povo. Essa história ela é um tanto conhecida para as nossas vidas, né?
Moisés, Egito, povo escolhido, reclamações. Mas olha só, eu não vim aqui para condenar você, nem condenar a mim mesmo, e dizer assim: ei, povo que reclama, ei, povo que murmura. Mas olha só, Moisés, ele tinha 120 anos, já estava terminando ali, estava no final da sua vida. Para quem não sabe, Moisés não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Josué, Caleb e a descendência do povo que saiu do Egito. Josué, Caleb e a descendência do povo que saiu do Egito. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas não entraram na terra prometida. Essa liderança, Moisés foi passando para Josué. E Moisés disse ao povo: fiquem firmes. Fiquem firmes. Não se abalem. Sejam corajosos. Se esforcem. Fiquem firmes. Não se abalem. Sejam corajosos e se esforcem. Nessa introdução, nesses pontos que Moisés começou a instruir o povo, que ele dizia: não fique triste, não desanime, se esforce, eu vou estar com vocês, Deus vai estar com vocês. Ele transfere a liderança a Josué, amém? Chamou Josué no 7 a Moisés chamou Moisés a Josué e disse: na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Essa palavra é uma palavra forte. Existem 3 posicionamentos que nós temos que ter diante de uma guerra. 3 posicionamentos, atitudes que nós temos que ter diante de uma circunstância difícil, diante de um problema, diante de uma guerra. Olha só, querido, Deus não quer você covarde. Deus não quer você covarde. Deus não quer que nós venhamos a estar diante de uma situação, que nós venhamos a nos acovardar, que nós venhamos a temer. Nós podemos até temer, até sentir medo, mas nós temos um Deus que Ele vem em nosso favor. Você crê nisso? Nós temos um Deus que Ele é por nós. Nós temos um Deus que Ele está diante de nós. Nós temos um Deus que Ele diz para nós que nós não podemos ter espírito de covardia. Sabe por quê? Ontem nós estávamos com a liderança. Posicionamento 1. Primeira atitude que nós devemos ter como soldados diante de uma guerra: sermos corajosos e esforçados. Esforça-te e seja corajosos. Primeira atitude. Não seja covarde. 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo 1,7. Timóteo 1,7 diz assim:
porque não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu querido, olha só, não se acovardar diante de uma situação, diante de uma guerra, diante de um problema. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Eu falei primeira? É 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Timóteo 1,7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Amém? Deus não nos deu o espírito de covardia. Primeira coisa, nós não podemos ser covarde diante de uma guerra. Nós não podemos ser covarde diante de um problema. O que nós havíamos conversado ontem na liderança foi que nós estávamos falando sobre como nós deveríamos nos comportar diante de situações, como nós muitas vezes nos sentimos diante de situações que para nós aquilo seria uma guerra, seria um problema grande, seria um gigante. Certa feita eu fui numa palestra de um capitão do BOPE, do Rio de Janeiro, BOPE carioca, e ele disse que o treinamento era um treinamento muito, o pastor Valdemar sabe disso, um treinamento muito terrível, né? O treinamento do BOPE é uma companhia especial, é um grupo especial, que eles entravam naquela favela do Rio de Janeiro, e era um treinamento que poucas pessoas, é muito parecido. Ele foi uma das pessoas um dos colaboradores daquele filme Tropa de Elite, quem assistiu? E aquele filme é bem real, ele realmente trouxe uma realidade do que é o BOPE. Muitas pessoas começam o treinamento, mas poucas permanecem. Poucas pessoas permanecem no treinamento, porque é muito difícil. E certa feita ele contou nessa palestra que eu fui aqui em Barreiras, ele disse assim: o secretário de segurança uma vez nos chamou. O secretário de segurança nos chamou e disse assim: capitão, o nome dele é Capitão Storani. Capitão Storani. E ele disse assim, ele era um dos chefes lá do BOPE, um dos líderes. E o secretário disse assim: mas por que a gente está recebendo tanta denúncia de que vocês estão se excedendo no treinamento? Está tendo muita denúncia, o que está havendo? O que está acontecendo? Não pode fazer isso porque os direitos humanos vão vir aqui. E ele disse assim: secretário, como é que nós vamos fazer um treinamento qualquer treinamento, para nós lidarmos com situações de guerra, onde nós vamos ser esperados com fuzis, com traficantes totalmente armados? Nós não temos como diminuir esse treinamento. Nós temos que treinar exaustivamente, para quando nós entrarmos lá, eles já saberem como se comportar, que eles vão passar por uma situação difícil, eles vão entrar em becos, eles vão entrar em lugares que eles vão sentir medo, vão sentir dificuldade. Então o pavor, o medo, a dificuldade, eles precisam passar por isso no treinamento. Quem é militar sabe disso, que eles precisam ser treinados em situações adversas, para que aquele momento, quando ele chegar, eles não possam voltar, não possam ser acuados, e não possam realmente se comportar como imaturos, como pessoas que vão botar o grupo em risco. Então olha só, querido, não se vitimize, não se vitimize, não se vitimize, não se acovarde. Satanás, ele não abaixa as armas dele. Satanás não abaixa as armas dele. Ele continua trabalhando da mesma forma. Aqueles traficantes, eles não abaixam as armas deles. Eles não diminuem os métodos que eles utilizam.
Mas nós temos que entender e estarmos preparados para enfrentarmos situações adversas. Realmente, tem dias que nós levantamos, como nós dissemos ali ontem, nós queremos desistir. Tem dias que nós acordamos, queremos regressar para a nossa cidade, queremos voltar atrás, e diz assim: Deus, hoje eu vou chutar a barraca, hoje eu vou chutar o pau da barraca, vou voltar lá para a minha terra. Mas Deus diz para nós nesta noite, que Ele nos dá um espírito de coragem, não de covardia. Ele é quem trabalha em nosso coração. É o Senhor que transforma a nossa vida. É o Senhor que nos dá o espírito de coragem. Deus não quer que você desista. Deus não quer que eu desista. Deus não quer que nós venhamos olhar para trás, para quem nós éramos. Eu não mereço, eu não consigo fazer isso. Nenhuma circunstância ela é maior do que o nosso Deus. Nenhuma circunstância ela é maior do que o nosso Deus. Diante de uma guerra, nós temos que nos comportar com espírito de coragem, não se acovardar, se esforçar, como diz a palavra do Senhor, e ser corajoso. Amém? Mas pastor, isso quer dizer que eu não vou ter medo? Vai sim. Nós vamos ter medo, nós vamos querer desistir. Satanás vai continuar usando as armas dele. Satanás vai querer usar as mesmas astúcias para tirar a nossa paz. Mas nós temos que começar a modificar o nosso treinamento. Nós temos que começar a dizer para o Senhor: ei, Deus, movimenta essas águas aqui, Pai. Começa a movimentar essas águas aqui, porque eu sou nascido do Senhor, eu sou filho teu. Eu quero diferente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos mudar isso daqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos começar a mudar esse treinamento. Olha só, se o seu relacionamento for fraco, você vai ficar para trás, você vai ser derrotado, porque a guerra é forte. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós passamos por provações, desertos. Mas quando nós nos encontramos sem profundidade, nós nos deparamos muitas vezes com a queda. Nos deparamos algumas vezes com a desistência, com realmente querer chutar essa barraca. Mas não é isso que Deus quer. Amém? Deus quer que nós venhamos estar profundos com Ele. Abra sua Bíblia. Existe um homem, segundo 1 Samuel 17, existe um homem, só para a gente frisar aqui rapidinho, é muito interessante. (17, 46). Esse cara, esse homem, ele foi um exemplo de uma pessoa que ele se esforçou. 1 Samuel 17, que ele se esforçou, que ele não teve medo. 46, versículo 46, ele não teve medo, ele se esforçou. Ele era um cara pequeno, ele era um cara que, não estou saindo da palavra, é só para a gente ilustrar, só esse exemplo dessa pessoa que ela é importante. É um grande exemplo de coragem, de homem de Deus. Ele se esforçou. Ele estava diante de um problema muito grande, mas muito grande. Mas esse cara, ele já havia sido treinado com urso e com leões. E o rei Saul disse assim: ei, ele disse: quem é esse que quer afrontar o Deus de Israel? E Saul disse assim: mas você é jovem demais, você é muito moço.
Você é muito moço para isso. Ele disse: não, eu vou. E esse jovem foi. Amém? E no 46 diz assim: hoje mesmo Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, querido? Pequeno, improvável, mas ele estava lá quieto. Ele estava lá quietinho, lutando com o leão, lutando com o urso, cuidando das ovelhas, fazendo o que Deus queria. Ele estava lá o quê? Obediente, treinando. Deus disse: fica aí, treinando. Nós precisamos nos comportar, nos posicionar e termos um posicionamento, um comportamento, uma atitude diferente diante de uma guerra. Olha só, saia do lugar, saia da posição que você se encontra neste momento, em nome de Jesus. Tome postura em nome do Senhor Jesus. Deus te chama para uma postura nesta noite, para um comportamento, para uma atitude diferente do que você tem tido diante das circunstâncias. Você não tem treinado, nós não temos treinado, e nós queremos que Deus venha em nosso favor, abençoar as nossas vidas. Nós queremos passar diante de um deserto, diante de uma guerra, sendo que nós nem colocamos a nossa mão em um urso, em um leão para treinar. Mas nós queremos as bênçãos, nós queremos as nossas dívidas pagas, não queremos dever nada, queremos ser abençoados por Deus, queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos o comportamento adequado diante de uma situação adversa. Deus não se agrada quando nós pensamos em desistir. Deus não se agrada de um covarde. Deus não se agrada de um covarde. Então eu tenho um querido que usou até uma palavra que eu não posso ser aqui, que foi interessante, ontem à noite. Deus não se agrada de um banana. Vou só melhorar para você. Deus não se agrada de um banana. Deus não se agrada de uma pessoa covarde, de uma pessoa que quer desistir, que chega diante das circunstâncias e diz assim: ah, gigante, tu é tão grandão. Ai Deus, que gigante, grandão, eu vou desistir. Mas realmente é isso que parece pra gente. É um gigante muito grande. Sabe por quê? Porque tem coisas que realmente parecem improváveis e impossíveis, mas nós esquecemos que Ele é especialista nas causas impossíveis. Nós esquecemos que Ele é especialista, e de tempos em tempos Ele entra com providência na minha casa, na sua casa, no nosso lar. Amém? Nós precisamos desse comportamento. Olha só, querido. Segunda atitude: não murmurar e não reclamar. Segunda atitude: não podemos reclamar. Eram 11 dias. Essa travessia do Egito para Jerusalém, elas são 11 dias de pé. 11 dias. Foi 40 anos. Foi 40 anos. Mas pastor Durval, por que as pessoas elas andavam em círculos? Elas andavam. Elas andavam. Sabe por quê? Porque elas murmuravam, porque elas reclamavam.
eles usavam armas inadequadas. E muitas vezes nós temos feito isso. Nós temos usado armas inadequadas. Nós estamos diante de um valente. A palavra de Deus fala que ele anda 24 horas, o dia inteiro, bramando para nos tragar, querendo derrubar a nossa vida. E ele não vai brincar de diminuir, ele não vai abaixar as armas dele. Poxa, aí porque ele veste bem, porque ele é o queridinho de Deus. Não, ele não vai abaixar as suas armas. Por que nós achamos que Satanás vai abaixar as armas dele? Ele não vai. Mas o nosso posicionamento diante do Senhor, ele precisa começar a mudar. O nosso posicionamento, nós não estamos em... Gente, nós não estamos em um playground. Essa é a frase, nós não estamos em um playground. Nós não estamos em um parque de diversões. É de verdade, existe uma guerra, e é de verdade. Nós precisamos começar a nos levantar e nos posicionar da forma que Deus quer. Reclamar paralisa. Reclamar paralisa. Olha só, qual é a tua dificuldade nesta noite? Josué, quando pegou aquela liderança, aquele povo tinha reclamado muito, e eles iam reclamar mais ainda. Eles iam continuar reclamando na mão de Josué. Eles iam continuar adorando Deus, e mais à frente a gente vê isso. Eles atravessariam o Jordão, eles enfrentariam, como o Senhor disse a eles, a Moisés, vão enfrentar reino do sul, reino do norte, vão enfrentar vários reinos, nós vamos destruir todos. Mas aquele povo continuava murmurando, reclamando. Então isso não vai nos levar a lugar nenhum. Reclamar não vai nos levar a lugar nenhum. Então, se você é assim, ou conhece alguém assim, olha só, se a sua vida está paralisada, se você está se sentindo uma pessoa cética, se você está com a sua vida espiritual estagnada, se você está se sentindo fraco, se você não consegue estar muito tempo no mesmo lugar, querido, pare e analise hoje a tua vida, o teu coração. O que está acontecendo? Deus quer tirar da nossa vida o espírito de covardia hoje, o espírito de murmuração, de reclamação, as coisas que não agradam ao Senhor. Sabe por quê? Quando você vê uma pessoa ela andando em círculos, ela andando no mesmo lugar, ela girando no mesmo lugar, você pode ter certeza que há algo no coração que não está agradando a Deus. Há algo que você não está fazendo, ou está fazendo errado, mas você está paralisado. Algo que era para ser até 11 dias da tua vida, está sendo 40 anos. Que deserto é esse que não acaba? Nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa mentalidade diante das circunstâncias. Mudança de mentalidade. Nós não estamos em brinquedos, nós não estamos em playground, nós estamos em guerra. É o Senhor que é abençoado. Deus está com as mãos estendidas, a destra da tua mão estendida para nos abençoar. Para nos abençoar. Qual pai que não quer abençoar o seu filho? Me diga, querido, qual pai que não quer abençoar um filho? Mas nós viemos e tiramos da mão do Senhor. Tiramos, sabe por quê? Porque a gente age com a força do nosso braço. Sabe por quê? A gente quer fazer conforme o nosso coração. Deus fala, não faz isso, você vai e faz. Deus fala, meu querido, não adore a isso, não faça isso, não
tira esse bezerro de ouro da tua casa. Não vai. Mas nós estamos caminhando sempre naquela circunstância, naquele direcionamento que não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Nós temos que começar a abrir o nosso coração e começar a perguntar para Deus: Deus, eu não quero esse espírito de covardia. Eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. Para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse deserto tem que haver um fim na minha vida. Tem que acabar, tem que cessar. Tem que cessar esse deserto. Que muitas vezes as nossas atitudes alargam a Ele. Muitas vezes as nossas atitudes prolongam o deserto. Prolongam o deserto. Aí você fala assim: meu irmão, eu estou passando uma provação tão grande que já faz 30 anos, 40, 50. Chegou o dia hoje de nós começarmos a mudar o direcionamento da nossa mente, do nosso coração, nos posicionarmos como soldados do Senhor, como as pessoas que se comportam diante de uma luta, uma batalha, uma guerra. Nós temos que começar a ficar atento do que está diante de nós, parar de reclamar, parar de querer fazer as coisas com a força do nosso braço. Entregue nas mãos de Deus. Para de falar, para de dizer que você não é capaz, que você não pode, que você quer fazer desse jeito. Faça conforme o Senhor quer, conforme determina Deus ao nosso coração. Amém? Nós podemos ver aqui abra sua Bíblia em Jó 2:9, só para a gente ilustrar. Esse homem, não murmure, não reclame. Esse cara teve problema de saúde, chagas, doença, tumores. Ele coçava com caco, pedra coçava. Esse cara, ele teve os seus bens arrancados. Esse cara teve todos os tipos, perdeu os filhos. Rodrigo, ele teve todos os tipos de problema. Esse homem teve todos os tipos de problema. Jó 2:9 diz assim: ele teve todos os tipos de problema. Ele reclamou? Esse homem murmurou? E aí aquela abençoada disse assim para ele, ó, aquela bênção disse assim para ele, ó. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como uma louca mulher. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Só para a gente frisar isso, a gente trazer uma representatividade para esse tópico 2, que ele fala sobre não reclamar e não murmurar. Olha só, passou por tudo isso, mas ele se colocou diante de Deus e falou assim: eu não vou reclamar. Da mesma forma que Ele nos faz o bem, nos abençoou, Ele pode também permitir que nós passamos por isso, Ele pode também nos tirar disso, mas não vou reclamar, não vou usar a meus lábios para maldizer, para reclamar, para dizer coisas que não agradam a Deus. Aí nós não podemos ter uma pedrinha no sapato, que nós já pensamos em desistir. A primeira coisa que nós fazemos é começar a chorar, nos vitimizar e dizer: Deus, mãe, faz o pix de 1.000 para mim, né? Tia, faz o pix de 2.000 aí, tia, me presta.
fulano, meu arroz acabou. Zezinho, eu tô com Zé da cocada, eu tô com problema na água. Fulano, eu preciso de por uma pedrinha. Olha só, isso pode ser um gigante do tamanho do Golias para você. Isso pode ser um gigante do tamanho do Golias. Faltar uma coisinha. Pode ser um gigante. Eu não estou medindo o tamanho do seu problema. Mas querido, diga para ele o tamanho do seu Deus. Diga para ele o que Davi disse para aquele Golias lá: ó, ei, o Senhor dos exércitos, Ele é comigo. Eu posso todas as coisas porque o Senhor Deus é comigo. Eu preciso determinar. Antes de procurar qualquer pessoa, eu preciso entrar no meu quarto, como diz em Mateus, e fechar a porta, colocar diante do Senhor e dizer assim: Deus, eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Eu preciso de uma resposta vinda do Senhor. Fechar a porta do seu quarto e não pegar o telefone e dizer assim: ei, fulano, está doendo. Primeiramente é fechar a porta do seu quarto, entrar e dizer assim: Deus, Pai, por mais força, nó na garganta que você esteja, porque tem problemas que são de morte, de dor mesmo, dói, nem a voz sai, você embarca a voz para sair. Quem nunca passou por um problema assim? Mas é lá no teu quarto, no teu cantinho de oração, na tua almofadinha, no seu tapetinho lá, ó, no cantinho do teu quarto, onde tem aquele tapetinho pequeno, com aquela almofadinha que você coloca no cantinho de oração, que você diz assim: Deus, Pai, em nome de Jesus, eu me encontro diante de uma guerra, eu me encontro diante de um problema gigante. Neste momento eu me sinto pequeno, pobre, fraco, incapacitado de fazer alguma coisa. Mas eu sei que se eu dobrar o meu joelho aqui hoje, o Senhor vai me responder. Sabe por quê? Se nós perguntarmos aqui para cada um de vocês, começar dali, ó, um por um vai dizer vários e vários testemunhos de que Deus entrou com providência, de que o Senhor agiu. Deus, Ele age, Ele entra com providência, Bárbara, Ele entra com providência, pastora Ana. Deus, Ele vem. Se nós pararmos para contar, são inúmeros os testemunhos que Deus entrou com providência e agiu. E Deus não quer que nós venhamos acovardar nesta noite. Deus não quer que nós venhamos a nos colocar em posição de covarde. É difícil. Você pode estar falando assim: pastor, você está minimizando. Que não, eu não estou colocando régua no teu problema. Mas querido, eu sei que não é fácil. Não é fácil muitas vezes você olhar para a conta e não ter um centavo. Não é fácil muitas vezes você ter uma conta de 10 mil, 20 mil para pagar e não ter R$1. Não é fácil muitas vezes você abrir o celeiro e o celeiro está vazio. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes você ter que lidar com uma enfermidade. Não é fácil muitas vezes você ter que lidar com a enfermidade de um parente. Você tem que lidar com a adversidade, que são inúmeras aqui, se a gente for falar. Não é fácil. Tem vontade de desistir? Tem. Dá vontade de voltar? Dá. Mas Deus nos chama, nos convida hoje para nos posicionarmos diante dEle e não murmurarmos, em nome de Jesus. Amém? Não murmure, não reclame. Amém, queridos? E sejamos corajosos e esforçados. Para a gente encerrar, fé, 1 Samuel 11, 23. Ter fé e não desanimar. 3, terceira atitude, ter fé
posicionamento e não desanimar. Nós precisamos de fé. 1 Samuel 11:23. Samuel, segundo, né? Segundo Samuel. Botei primeiro aqui. Segundo. Não, eu coloquei a palavra aqui errada. Não é segunda Samuel nem primeira. Ter fé e não desanimar. Josué, ele passou pelo processo. Josué passou pelo processo. Josué passou por guerras, passou por problemas, passou por adversidades. Josué, ele foi conduzir o povo para atravessar o Rio Jordão. Para a gente encerrar, Josué, ele teve que passar por aquelas circunstâncias. Ele teve que passar por aquele processo de guerra. E Deus disse para ele: seja forte, seja corajoso, esforça-te, levanta. Ele não reclamou, ele não murmurou, e ele teve fé. Sabe por quê? O versículo que eu era para ter colocado, que eu esqueci aqui, coloquei errado, era falando sobre quando Deus entrega Canaã. Quando Deus entrega Canaã para o povo dele. Quando Deus entrega para Josué e eles começam a dividir a terra para as tribos. Então, querido, o que isso significa para a gente? Eu quero dizer para você que a nossa mudança de atitude, como nós enfrentamos a guerra, o problema, Ele vai nos trazer uma bênção do Senhor. O Senhor vai entregar para a gente aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor vai trazer para a gente aquilo que Ele quer entregar aos nossos corações. Sabe por quê? Quando nós não murmuramos, quando nós temos atitude de coragem, quando nós temos fé, o Senhor entrega a chave da vitória em nossas mãos. O Senhor nos faz entrar na terra prometida. O Senhor nos abençoa. O Senhor traz o refrigério para o nosso coração, aquilo que a gente tanto espera. Vamos para lá, vem para cá, nós estamos desorientados, não conseguimos fazer, não, mas é isso. E às vezes, quantas vezes que nós passamos por situações que o Senhor veio, abençoou, transformou as nossas vidas, o nosso coração, abençoou a nossa família, e a gente simplesmente muitas vezes esquece disso. Esquece. Então Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, mas Ele quer um comportamento de um cristão diante dEle. Deus quer um comportamento de cristão diante dEle. Querido, se você está parado, estagnado, comece a mudar teu coração. Comece a mudar a inclinação do teu coração, a motivação do teu coração, da tua alma. Se a motivação estiver sendo errada, peça a Deus um direcionamento. Se a inclinação estiver sendo errada, peça a Deus um direcionamento. Se estiver tendo bezerro de ouro no teu meio, no meio da tua casa, peça ao Senhor para queimar em nome do Senhor Jesus. Deus não permite a adoração de outros deuses. Pastor, mas com outros deuses, coisas que não agradam a Deus. Eu não vou à igreja porque eu vou assistir o futebol. Eu não vou à igreja porque eu vou assistir o filme. Eu não vou à igreja porque eu não vou assistir novela. Eu não vou fazer a obra porque eu vou fazer aquilo, isso, aquilo. E coloca Deus em segundo lugar. Deus não admite isso. Deus não admite. Comece a mudar o seu comportamento diante da circunstância, diante da sua casa, diante do seu lar, porque Deus quer abençoar as nossas vidas. Ontem à noite nós declaramos que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Deus falou para nós ontem aqui
Deus falou para nós ontem que a vitória era nossa. Você estava aqui, a vitória era nossa. Em nome de Jesus eu digo para vocês que a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus. Estará o Senhor nos próximos dias entregando a chave da nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Estará o Senhor nos próximos dias entregando a chave da nossa vitória. Quem crê, diga amém. Amém. Porque é o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, que fala isso para nós nessa noite hoje. A sua luta, o seu deserto, ele há um fim. Há um fim. Se o direcionamento do teu coração, querido, se você está perdido no deserto, encontre hoje o caminho. Esse caminho é mudar o posicionamento, é se encontrar diante de Deus, é dizer para Deus: Deus, hoje eu não quero mais agir conforme a minha carne, hoje eu não quero mais agir conforme as minhas mãos. Todas as vezes que nós agimos conforme o nosso braço, a nossa mão, conforme o nosso querer, nós fracassamos. E não é isso que Deus quer. Deus não nos trouxe para essa terra para fracassar. Deus não nos trouxe para essa terra para fracassar. Essa terra mana leite, mel. Este lugar, ele é abençoado. Nessa terra existem frutos gigantes. Este lugar, ele é abençoado. Nessa terra é que vai brotar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor que entrega, em nome do Senhor Jesus, Ele que entrega sobre a sua vida, Ele que determina, Ele que abre as portas para o teu coração. Se coloque de pé nesta noite. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, Leandro. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Se você veio a este lugar hoje, eu não sei como você veio, querido, mas eu quero dizer para você, eu vim para dizer para você que existe um refrigério para o teu coração. Eu quero dizer para você que este deserto, eu quero dizer para você que esse momento que você está passando, ele tem fim. Existe uma bênção do Senhor para a tua vida. Existe um derramar, um mover do Senhor para o teu coração. Deus não quer um espírito de covardia. Deus não quer que você se acovarde, que você se apequene, que você fique pequenininho se vitimizando. Deus não quer que você se comporte como fracassado. Levante a sua cabeça hoje. Levante a sua cabeça. Levante. Deus não quer você um fracassado. Deus quer de você um comportamento, um posicionamento de um soldado, um posicionamento de alguém que vai enfrentar, um posicionamento que vai dizer assim: Deus, eu não suporto mais esse deserto, porque eu tenho enfrentado ele com a força dos meus braços. Eu entrego nas tuas mãos hoje. Eu quero colocar em nome do Senhor Jesus diante de ti. Eu quero orar por você. Se você, olha só, querido, é uma atitude de coragem, de fé. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que está passando, que tem passado, e que essa palavra falou ao teu coração. Você tem passado por algo gigante, e Deus vai, em nome do Senhor Jesus, abençoar a tua vida e o teu coração hoje. Deus diz para ti nesta noite: hoje encerro eu esse processo na tua vida.